Muito bem, dessa vez sem música, porque é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de felicidade, é um dia de comemoração, porque em 5 anos chegamos... Unpacking. Unboxing. Unboxing. Chegamos ao ponto de termos no Instituto Hugo de São Vitor, que é o patrocinador do podcast do Instituto Hugo de São Vitor, uma caneca com os dois lados, diga-se de passagem, porque senão não dá para ir no podcast, tem um canhoto, aí o canhoto vai tomar, não tem o logo. Uma pergunta que o pessoal poderia fazer: qual é a melhor caneca para os estudos? É a caneca do Instituto Hugo de São Vitor. E para os estudos de latim e grego é a caneca da Megalecapsa. Então. Que é possível tomar água na caneca da Megalecapsa. E hidromel. Nós não vamos lançar o cinzeiro do Instituto Hugo de São Vitor. Isso sim. É hipocrisia, né? Se não lançar, é hipocrisia. Só a favor. Se ficar de como é que é? De vergonha de lançar o cinzeiro. Cara, a hipocrisia é o fim da educação. Certo? Pelo menos uma parte bem dela colocado. ali na aula de teatro teria que ser, né? Qual Hipócrita. O hipócrites é o cara que é um bom ator, né? É o cara que É isso aí. É isso aí. Né? E hoje eu já, na aula passada de literatura, já convenci os alunos todos a pôr o nome do primeiro filho ali de Telêmaco, né? Todos. Assim, o Batalha Final, assim. Qual é o que significa o teu nome? Batalha Final. Pô, não, realmente, esse é o melhor nome. Telêmaco, É isso aí. Então sejam bem-vindos ao podcast número 100, episódio número 100, podcast do Instituto Hugo de São Vitor. E o último episódio também, porque não tem mais nenhum tema. Porque o tema de hoje é o primeiro... De todos. É o mais importante tema e o título, né, que vocês veem aí já está definido antes do podcast. Né? Eu esqueci já. Como é que era mesmo? Minha Biblioteca Pagã, que já foi patrocinadora aqui do... É verdade. Para quem duvidar, tem aí no podcast, sei lá, 20 e poucos aí, a gente já fala em biblioteca, Isso, né? na nossa Biblioteca Pagã. Patrocínio da que venceu Biblioteca no futebol, Pagã. Que venceu no futebol a minha Biblioteca Católica. Não, né? Os caras vão achar que tem um recado. Mais um reforço, por favor. Mais um reforço. É um reforço à Biblioteca Mas não Pagã poderia, né? Até futebolístico, ele é. Tinha que vencer a Biblioteca Cristã. É... Aí tem algo errado. Tem algo errado. Mas essa é a grande coisa. Deve ser o verme roedor. O verme roedor da modernidade. Leiam esse livro. Certo? Sim, na edição antiga do portuguesa, do século XIX. Então, para quem reclama aí qual é a melhor tradução, é um PDF que tem ali. Tu buscas ali, PDF, e lê o livro do Montgomery Monsenhor Gomes. Monsenhor Jean-Jacques, ou Jean... Eu acho que é Jean-Jacques Gomes. Mas não pode. Com esse nome? Jean-Jacques. Não, é Jean... É 2 J's. J. Gomes. Gaume. E o verme roedor da modernidade. O paganismo na educação. Que pode, não pode. Aqui, ó. Mas pode. Porque essa é a discussão. Pode ler Homero? Antes dele, muita gente já se dedicava a essas coisas. E sempre foi essa a resposta. Né? Mas o São Basílio escreveu uma carta aos jovens sobre a leitura. E o que diz na carta? Diz o seguinte: pode ler, mas não pode. Ou não pode, mas pode, deve. Né? E assim por diante. Depois um Dominici foi um
tomista. Bem depois daí. Bem depois, já na Renascença. Um tomista na Renascença, tá? Um frade da Ordem dos Pregadores, né? Mas um parece dominicano, estranho. assim como o Savonarola. O pessoal adora fazer essas coisas. Agustiniano, assim como Lutero. O pessoal fica fazendo, sempre pega uns exemplos assim polêmicos, né? Polêmicos. No último podcast eu falei dos polêmicos. Desculpa. Deixa e ele também, ele vai, só que ele não terminou o livro, né? Se chama Lucula Noctis, né? A luzinha da noite. E já dá esse título pejorativo, né? Falando assim sobre os estudos dos autores pagãos como sendo assim, uma luzinha na noite. Mas a estrela de Belém é uma luzinha também, meu caro, certo? Não é o sol. E aí tu vai menosprezar a estrela de Belém? E sim, é a luzinha da noite. Sim, é a luzinha da noite. Agora, como que se dá a epifania? Não é pela luzinha da noite? Pois é. Então, sinto muito. Há quem tenha a vocação de pastor mesmo. E os anjos, os próprios anjos vão anunciar aos pastores: hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês vão encontrar a mãe com o menino deitado numa manjedoura e tal. Vão lá adorá-lo. Existe essa vocação. Mas existe aquela vocação da luzinha da noite. Da luzinha que faz com que o sujeito não vá ali das redondezas simplesmente adorar. Não, saia da Pérsia, de longe, e vá até lá, se submeta a falar com Herodes e todas essas coisas. E vai dizer que não é uma vocação essa? Não é? É a vocação da luzinha da noite, é a vocação da epifania, é a vocação dos pagãos, né? É a vocação da veterum sapientia, Agora a sabedoria dos... É que, na verdade, se não tivesse isso aí, não precisava de cristianismo, se não fosse para essa vocação aí, né? O chamamento dos pagãos, então só se reformasse ali o judaísmo e estava tudo bem. Então, exatamente, porque até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos senhores, certo? Então, assim, sim, a luzinha da noite, sim, a migalha que cai da mesa, é tudo isso e muito mais. Agora, imagine só, se todo o conhecimento dos antigos é só uma luzinha, isso significa que tu não podes ter acesso a essa luzinha? Não, tens de ir direto ao sol. Tudo bem. Mas considera o que é o conhecimento dos antigos. Considera o tamanho de tudo isso. Considera a dedicação necessária para se compreender tudo isso. E aí nós vamos ver que, bom... Eu tenho um argumento, desculpa, algo importante que eu lembro da parábola das sementes, né? Que aquelas sementes que caem nas pedras não têm raízes, são aqueles que não dão fruto, mas dão efeito. Não dão fruto, como diz o padre mas Vieira. Dão efeito. São aqueles que ouvem, entendem, mas não compreendem. Né? São aqueles, ou melhor, aqueles que ouvem, mas não compreendem. Então, eu acredito que não importa estar diante do sol, se não puder compreender Eu acho que aí, para compreender, precisava ter estudado os pagãos, talvez. Aí que tá o problema. O cara lê como hoje em dia. O cara lê, mas não compreende. Ele lê, mas não compreende. Por quê? Ele não teve o treino. Porque não tem raízes. Que raízes são essas? Eu fico pensando, será que não podem ser as raízes da própria cultura que constrói tudo aquilo que... Exato. No qual, né, a própria cultura na qual a pessoa está, né? O sujeito que ouve está. Mas aí a pergunta vai assim, mas foi uma novidade, assim, o sujeito disse, olha, agora o renascimento é o problema, porque esse é o argumento do Monsenhor Gomes. O renascimento, né, botou muito esse fascínio pela literatura pagã e todas essas coisas assim.
Porque estava pobre estragou disso. Tudo e tal. Bom, mas é que essa questão já é muito mais antiga que isso, né? Essa é a pergunta do Tertuliano, né? Quid Hierosolima Atenis? O que tem a ver Jerusalém com Atenas? E aí ele não quer que o pessoal estude filosofia e tal. Não funcionou, né? O Tertuliano morreu herege e os concílios da igreja todos eram feitos em cima de termos e método mesmo pagão, certo? Eram feitos em língua pagã, eram feitos com vocabulário filosófico pagão, e foi assim que a doutrina da igreja se desenvolveu, porque tinha Atenas além de Jerusalém. Certo? Acho que é até importante entender como a própria história, né? Cristo vem a esses povos e não viria se não houvesse, né? Não, vamos dizer que o fato de vir a esses povos e o fato desses povos existirem para que Cristo viesse parece ser uma coisa única, né? Não é... Que poderia ter vindo antes de ter filosofia e todas essas coisas, né? Exato. Poderia ter sido completamente diferente, mas o fato de ter sido assim já muda toda essa perspectiva, né? Sim, então nós temos uma filosofia que não germina muito tempo antes. Esse é uma coisa interessante. Não germina tanto tempo antes, assim, essa filosofia grega. Mas é mais que isso, né? É uma questão de línguas. Agora que vocês falaram, eu me dei conta, né? Porque realmente há um abandono da língua hebraica e o pessoal só lia o evangelho primeiramente pelo grego, né? E depois foi traduzido para o latim, mas para que fosse escrito em grego e depois mais ainda traduzido para o latim, teria que ter toda a tradição que já existia, que o São Jerônimo absorveu, criticou, como todos os que absorveram criticaram, mas mesmo assim se valeram dela, para haver a própria tradução para o latim depois. Não existia. Se fosse só a língua dos agricultores do Lácio, não ia existir, não faria sentido. Não existe isso, nada. Né? Mas há um abandono do hebraico mesmo, assim, porque simplesmente ele desaparece. Não tem uma explicação muito clara historicamente, né? Mas ele simplesmente desaparece da história. É o exílio da Babilônia, né? O exílio da Babilônia faz com que o pessoal realmente desaprenda a falar aquela língua em muito pouco tempo, porque o exílio da Babilônia dura muito pouco tempo, né? Dura meio século, mais ou menos. Não, tudo bem, dentro dessa perspectiva, sim, mas eu digo, se tu pegar assim, bom, tenho todo um agora chamado Velho Testamento em hebraico, de repente, assim, não mais que de repente, é em grego. Tu vai dizer, não, mas é o exílio da Babilônia. Mas eles ainda sabiam falar. Eles não falavam só grego. Não, falava aramaico, né? Que era a língua da Babilônia. Né? Mas é que é que se escreve, se põe no papel o Torá e outros textos, né, que aos poucos vão formando o cânone e vão sendo canonizados, de estricto sensu, justamente porque eles estavam desaprendendo a língua, né? E que tiveram que botar no papel, porque antes o sujeito aprendia a falar ao mesmo tempo que ia memorizando ali, pelo menos tinha um grupo de pessoas, os levitas e tal. E aí tu tem essa figura do mestre da lei, dos escribas e tal, e mestres da lei, né? Que em grego está gramático ali. Ele justamente é alguém que é responsável pela manutenção destes textos agora, né? Ele não era mais um sujeito que era responsável pela memorização disso. Eu não sei se eram somente os levitas que o faziam ou alguma coisa assim, né? Mas a questão era... O levita ele não é um intelectual, né? Ele tem aquela figura sacerdotal assim, mas ele é separado e nós não vemos essa figura do intelectual, tanto que os profetas eles são de diferentes tribos e tudo isso, né? Eles não necessariamente tinham o cara quer se falar de Deus, de religião, ele tem que ser um levita. Não, ele era ele tinha figura sacerdotal. O levita é o cara responsável pelas coisas do templo, pelos sacrifícios e todas essas coisas, né? Então a função sacerdotal estrito senso também de oferecer o sacrifício, né? De tornar sacra as coisas. Mas toda a parte intelectual
toda a parte histórica e tal, eu não vejo como, né, sendo uma coisa específica de alguma tribo e tal. E era tudo feito de forma oral. Aí, tu põe no papel porque justamente tu esqueces a língua, né? As pessoas já não falam mais aquilo. E agora tu tens um fator fundamental da educação, que é o aprendizado de uma língua morta, né? E dentro da educação do povo hebreu, tu tens isso agora. Eles vão aprender uma língua morta. Assim. As escolas ensinam... As escolas, que é a sinagoga, é o mesmo ambiente. As escolas ensinam uma língua morta. Olha, nós falamos uma língua, mas para as coisas de Deus, para entender as Escrituras, nós precisamos aprender uma língua morta, que é o hebreu. E que é muito mais difícil, pensem nisso, né? É mais difícil aprender o hebreu falando aramaico do que aprender latim falando português, porque o aramaico não é uma língua derivada do Isso era assim até o tempo do São Jerônimo, porque justamente a ideia dele era traduzir direto do hebraico. Ele foi estudar com os sábios que ainda existiam lá, já tinham destruído Jerusalém e tudo mais, mas ele foi lá para a Terra Santa para estudar com eles, para fazer a tradução direto do hebraico para não pegar a Septuaginta, né? Que ele considerava que tinha alguns probleminhas, né? Nada demais, mas tinha probleminhas. É interessante, tem uma parábola interessante aí nesse negócio do sacerdote ser o cara que faz o sacrifício, uma parábola para os nossos tempos, né? Que às vezes se espera que todo sacerdote seja um grande intelectual, um guia de povo, mas nós temos essa ele ideia... é o sacerdote porque ele faz o sacrifício, né? Em primeiro lugar. Se ele faz isso, ele já está fazendo algo bom aí, pessoal. Não sei se ele é o cara que conversa com o céu, né? É o cara que sabe os sinais dos tempos, né? Ele é um intermediário. O cara, vamos dizer, o cara que está mais próximo da escatologia toda. Todo o ciclo da liturgia deveria conhecer, né? Mas em última análise ele faz o sacrifício. Se ele fizer o sacrifício que tem que fazer, que foi estipulado na religião dele, ele já está fazendo algo de bom, né? Sim. Vocês estão entendendo por que eu estou dizendo isso. Vamos entender, mas esse aí não é o tema, senão... Não, vamos embora. Vai degringolar a coisa, né? Mas... Não, enfim, né? Então tu tens isso e claro, é que o sujeito vai ter coisas espinhosas, né? Principalmente em livros que não estão em toda e qualquer Bíblia por aí, certo? Então assim, Macabeus 1 e 2... Qual é o grande problema ali? O grande problema é a paganização, justamente, né? A helenização da cultura hebraica que estava vivendo sob o domínio dos seleucidas, né? Sob o domínio dos alexandrinos, digamos assim. E isso vai realmente é um grande problema. E aí o mais interessante é ver quem escreveu aquele livro, né? Que tu vê que ele está do lado, ele é um partidário olha, não vamos nos deixar helenizar e tudo isso, né? Só que é o livro mais bem escrito do Antigo Testamento, num grego muito bom, né? Com um estilo de retórica ali, daí o fulano mandou a carta. Aí, a carta é muito boa, assim, né? Com aquela retórica mesmo epistolar, assim, Então é tudo muito bem feito ali. Ars dictamini. Exato. Então, e aí que dá, né? É como todos os outros, assim, é o Santo Agostinho dizendo ali, não leiam Virgílio, pessoal. Aí na próxima parte, como dizia Virgílio, ele já fica citando Virgílio. Sim, tem um que eu acho que é o putz, esqueci o nome dele agora. O Alcuino, que diz que não é para ler Virgílio com uma citação do Virgílio na mesma frase. Na mesma frase. Na mesma frase. Ou a irmã, aquela... Ele usa o Virgílio para negar. A freira que escrevia peças no estilo de Terêncio para dissuadir as irmãs de lerem muito Terêncio, né? Só que, mas você está dissuadindo, tu vê que ele não por que ele não pegava no mosteiro dela e queimava os manuscritos de Terêncio? Não, vai ficar aqui, vocês podem ler, mas eu escrevi uma outra peça aqui, né? Sem tantos absurdos assim. Que é para vocês entenderem. Eu acho que é só para dar o tom também do que eu... eu acho que até... Aí que tá, tu substitui aquela arte como uma nova tese até, assim, de, olha,
Mas é que é bem no estilo de Terêncio, assim. Isso, ela usa até a ortografia ela põe. Isso aí gera um grande problema, até uma questão que eu acho que sempre foi algo que se quis fazer, mas aí vocês vão me dizer se aconteceu ou não, que era, olha, tem as peças aqui, mas tá acontecendo coisas que a gente não quer que um monge leia, nem que um cristão qualquer leia. Então a gente vai tentar tirar só, né, a forma, o estilo. Isso, tirar a forma. E vamos colocar o estilo num contexto, numa história cristã. Numa história cristã, um contexto possível, depurada, aceitável. sei lá o que. Isso aí não dá para fazer também, no fim das contas, assim, porque senão vai ficar com essa literatura, sei lá, evangélica de hoje em dia, que tipo, não, só tem pessoazinhas ali normais, cristãs, e não sei o que, não acontece nada. Tá, mas tu diz de evangélico do moderno, assim? Isso, evangélico moderno. Né? Mas no fim o cara faz a mesma coisa, né? Tem esses livros tem um livro lá do Napoleon Hill, de como ganhar dinheiro e coisas assim. E aí o cara não leiam isso aqui, leiam esse aqui que eu, além de dizer como ganhar dinheiro, eu fico falando de Bíblia. Aí que tá. Mas é a mesma forma do Napoleon Hill, assim. O cara vai aí e... Não, mas quando tu tira o estilo e daí tu começa a ter os autores cristãos, mesmo assim eles vão ter que colocar aquilo em situações que não são as mais agradáveis. Porque senão não tem graça também. Não tem graça. Vai fazer uma piada tu vai criar um personagem que não... Tu vai fazer uma comédia sem criar um personagem ridículo. Como isso é possível? Não é possível. Tá, mas olha só. Vamos lá. O que não pode ter, né? E qual é o problema da literatura pagã? Bom, é que há pessoas ali cometendo pecados e esses pecados não são recriminados dentro da própria obra, não é? Ou muitas vezes eles são louvados. Então o sujeito vai lá, faz uma vingança e aí aquilo, realmente tu é um cara muito bom porque tu vingaste o teu pai, né? O sujeito é polígamo também, né? Nossa, como ele é homem. Pode ter essas coisas. Certo? A mulher ali que isso e aquilo, beleza, né? Os deuses que são mau exemplo para tudo quanto é coisa, tem homossexualismo, tem isso, tem aquilo, aí o sujeito, poxa, né? E ele não recrimina aquilo. Então eu acho que esses são os grandes problemas, né? Os maiores problemas. Ninguém recrimina, não há uma direção moral bem clara do que é correto no próprio texto, vamos dizer assim. Exato. E o sujeito espera que tenha... que tenha isso, assim, se tivesse uma nota de rodapé. O La Fontaine dizendo moral da história. Não espera que, assim, virtude recompensada, vício punido. Vício punido, ele espera isso o tempo todo. Aí... Né? Só que, bom, aí tu vai falar em educação, uma coisa é dar o livro pro cara, olha, tu vai ler isso aqui, certo? E daqui a 20 anos nós vamos conversar de novo, que eu vou indicar outras leituras e tu vai vivendo de acordo com o que está aí. É isso que se faz na educação? É isso que algum dia se fez na educação? Não. Até mesmo entre os pagãos? Não. Né? Então isso não é educação. Nenhum ateu faz isso. Assim, nenhum ateu faz isso, pois é. Eu gosto do Marquês de Sade, então lê isso aqui, faz tudo que tem aqui. Ninguém nunca fez isso. Assim. Agora isso é interessante, né? Como essa literatura, ela é uma literatura... Satânico. Ela tem que ser entendida como uma literatura... Esse é o ponto. Ela tem que ser entendida como uma literatura secundária, uma literatura que tu não respeita. Nesse mesmo sentido em que se respeita a Bíblia, por exemplo. Exatamente. Né? Tu não respeita. Tu não venera, né? Aí tu fala, por exemplo, suspensão de crença, mas eu digo, não, é crença, mas também de respeito nesse sentido. Né? Suspensão de crença porque tu não pode respeitar. Lê Virgílio, mas não respeita Virgílio, né? Não respeita a moralidade daqueles personagens. Não é respeitável. Mas é bom, é muito bom saber, é necessário. Alguns pontos alguns pontos não são respeitáveis, né? Alguns falar isso. Olha, semana passada eu li com os meus alunos o Ijucapirama, certo? Na aula de história do Brasil, né? Porque a gente estava falando do século XIX, quando o Gonçalves Dias escreveu isso? Não, a gente estava falando do século XVI, quando há o contato, né? Os primeiros contatos dos europeus com os índios. E é a partir desses relatos que o Gonçalves Dias, porque o Gonçalves Dias realmente não conheceu, ele não andou no meio do mato, o cara era bacharel, entende? Ele ia estudar em Coimbra, essas coisas. Tu acha que ele ia lá andar no meio do mato conversar com índio? Ele nunca viu um índio, eu acho.
Não sei se ele viu uma palmeira, mas ele... exato. Palmeira ele não viu. subestima tanto. Não, e é que em Portugal também tem sabiá, né? Daí é meio complicado, assim, o cara dizendo... É que... Ele também não diz, né? Ele diz que na minha terra tem palmeiras onde canta sabiá e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Isso não quer dizer que não tenha sabiá em Portugal. Exato. Né? Exato. Do ponto de vista lógico... Que é diferente o gorjeio. Né? Agora o gorjeio está nas palmeiras, né? Daí já tem isso. As palmeiras... Tem umas palmeiras ali de tamareiras e coisas assim do norte da África que tem em Portugal. Isso que ele está dizendo. Os pássaros são mais alegres lá. Mas a questão toda é ali a questão moral, né, do Ijucapirama. Assim. Porque quando falo isso para os alunos, realmente eles ficam assim, né? Nós vamos ler aqui o poema, trata-se... Porque eu sempre leio coisas com spoiler, né? Eu sempre explico antes o que nós vamos ler e como termina a história. Eu não fico... É melhor entender a história do que ficar de frescura. Exatamente, ficar de frescura e vamos ver assim. Né? Não vou terminar porque tá muito bom aqui, eu não quero saber como termina. Tem uma coisa tu não vai assim. entender o que tu tá lendo. Então daí tu chegas e diz assim, olha, aqui a questão é a seguinte, né? Eles são... Que daí tu tá lendo ali a história do Brasil, aí tu vê a antropofagia, não sei o que e tal, né? Falando sobre essas coisas e aí diz, tá, e agora vamos ler aqui o Gonçalves Dias. A história é a seguinte, o sujeito é um tupi e ele é aprisionado pelos timbiras, né? E ele estava vagando um tanto quanto solitariamente com o seu pai, que é cego, e precisava da ajuda dele para se locomover, para se alimentar e todas essas coisas, mas ele é aprisionado. Ele chega lá e pede clemência, né? Por favor, me deixem sair porque eu tenho que cuidar do meu pai e tal, e chora, né? Pedindo clemência para que eles não o matem, não o devorem. E aí o chefe lá dos timbiras, pode ir embora mesmo, né? Nós não vamos comer tua carne, não, porque, senão nós vamos ficar acovardados assim que nem tu, né? Nós vamos pegar essa tua fraqueza aí e nós não queremos que os nossos guerreiros sejam assim como tu. Ele vai embora, chega lá no pai. Aí tem toda a cena muito boa, né? O pai sente o cheiro das tintas que ele tá pintado, aí ele encosta na cabeça do filho e vê que ele teve a cabeça raspada e diz, tu ia ser oferecido em sacrifício, como é que os caras te soltaram? Me soltaram porque eu disse que tinha cuidado do meu pai, não sei o que, e o pai volta. Onde é que é? É pra lá, volta. Né? E ele vai junto e o pai chega lá, tá aqui meu filho, podem sacrificá-lo e tal... E essas coisas assim, né? Eu não tenho nada... vocês são fortes e tal. Não, nós não queremos nada, pode ir embora. Ele chorou. Então, o que? Tu choraste diante da morte, na presença de estranhos choraste, né? Tu não é meu filho, e coisa assim, e tal. E diante disso tudo, aí ele se revolta, se levanta e cai na porrada ali enfrenta uns quantos ali, assim, praticamente o Chuck Norris contra 10, assim, e tal. Aí o cara, bom, agora tu provaste que tu é... E aí eu falo, não, agora sim tu é meu filho, agora tu mostraste que tu é um cara de valor e tudo isso, né? E agora ele vai ser sacrificado. Agora vai pro caldeirão. Agora ele vai pro caldeirão. Pum, terminou o poema, tá? Aí... E realmente no poema não tem a ressalva. Vejam como os costumes eram bárbaros e não sei o quê, e como o demônio havia se apossado daquela gente que era pagã e que não havia sido batizado. Sim, eu sei. Mas quem não sabe um troço desses? Mas a coragem... Deus, quem é que leu Gonçalves Dias e ficou assim, isso sim que é força, isso sim que é virtude? Agora, isso me dá muito mais atenção. Olha, eu vou te dizer que eu fiquei com essa impressão, desculpa. Eu fiquei com essa impressão. Isso aí é nobre. Assim, por trás da... Tudo bem, não, mas mas tu fizeste uma leitura moral. Exato. Por cima de todas essas coisas. E tu não vai... achar que... Não vou achar que a situação toda está perfeitamente adequada. Exatamente. Do ponto de vista moral. Exatamente. Essa é a mesma fortaleza imitável da fortaleza do São Francisco se jogando nos espinhos ali para não cair tentando. Essa é a fortaleza. Eu aceito a morte, mas não esta tal desonra. Claro que a desonra, a honra vai ser levada a algo muito diferente com a cultura cristã, por exemplo. Se for comparar isso... friamente.
Não, mas olha só. Essa honra, essa ideia de que o cara recuar diante da morte numa situação de como é que a gente pode chamar dessa situação de, enfim, né? E que ele, sei lá, tem que provar coragem. Isso aí, dentro da cultura cristã, vai ser considerado ignóbil. Não, mas é que aí que tá. Claro. É isso que é verdade. Não, mas ele fugiu. O próprio Cristo foge em alguns momentos. E ele fala, não, o filho do homem entrega-se a si mesmo. Ele não... Não, mas tudo bem. Mas ele nem foge, né? Ele passa no meio dos caras e os caras ficam assim e não fazem nada. Mas o que eu quero dizer assim, ó, é que a leitura moral, de nível moral disso aí, né? Que o sujeito realmente tem que saber ler, e é para isso que tem educação, é para isso que ele vai na escola, é para isso que ele precisa de professor. É justamente a mesma história aquela do... Quem é que contou isso aí? Foi um cara... Acho que foi o Alexandre Fetter. Né? Contou o Fetter era filho de brigadiano, né? E um dia o Fetter, adolescente, roubou o carro do pai dele, né? Pegou o carro e saiu da banda. E aí ele chegou, cadê meu pai? Meu filho pegou meu carro, né? Ele pegou e já ligou pro colega dele, né? O seguinte, meu filho pegou meu carro, né? Só para saber, é ele mesmo, tá? E tal, mas cumpre o procedimento, certo? Carro roubado, tu pega o cara menor de idade, sem carteira, não sei o quê, põe no camburão, delegacia e papapá, e todas essas coisas, né? Ele não diz assim, ai meu Deus, meu filhinho pegou o carro, ai não vão bater nele, não sei o quê. Não, se ele reagir, tu dá-lhe uns tapa, algema e todas essas coisas normais, né? Assim, não é porque normalmente o soldado o sargento ia ali, filho do coronel, caramba... né? Guri, vai-te embora que não sei o que, né? Ele pegou e avisou, não. Cumpre a lei aí. Cumpre a lei e vamos ver. É esse tipo de leitura moral que eu acho que funciona, né? Sim. É disso aí que se trata. Que se trata o saber ler, certo? E aplicar aquilo à própria vida, né? É o sujeito que vai lá... reclamar, não, pai, eu peguei e disse para a professora que eu estava doente, por isso que eu não fiz o trabalho e não sei o quê. Daí tu pega e vai aqui, não, ele não fez porque é vagabundo mesmo e tal, né? Pode dar zero ele aí. Não vai ter outra oportunidade aqui, porque eu sei que ele ficou jogando bola, ele ficou no celular e não fez o trabalho. Ele não vai ter outra oportunidade, não, certo? Pronto. É isso aí. Isso aí não é isso aí que é saber ler? Ou é simplesmente, meu Deus, e meu filho for sequestrado por antropófagos, eu tenho que ir lá devolver. É isso? É a leitura literal. Sim, mas vamos pegar uma situação análoga aqui, sei lá, qualquer caso, pode ser o São Jorge sendo levado para ser martirizado. Então, é uma situação muito análoga. Ninguém acha que não, está tudo correto aqui, o Império Romano realmente deveria pegar o São Jorge e martirizar junto com os outros caras ali. Ninguém acha isso. Mas o São Jorge poderia ter, ele era o quê? Ele era rico, né? Ele era um nobre, ele poderia ter dado uma grana ali, não, libera ali e tal, deixa os outros e tal. Alguém achar isso bonito? Né? Para mim é uma situação análoga. Então ali o nobre era morrer. Tudo bem, a boa parte das pessoas, acho até, não sei se eu não estive na situação, iria talvez tentar fugir, né? Mas não ia fazer o negócio nobre. Mas é uma ausência de nobreza se aquele pai de família pelo qual São Maximiliano Kolbe morreu, né? Diz, eu não tenho família, eu vou no lugar dele, se ofereceu lá no campo de concentração para morrer pelo outro cara que era cheio de filho e coisa assim. Foi falta de nobreza do cara dizer assim, não, pelo amor de Deus, né? Eu não... Claro que a vida do cara depois deve ter sido de... Né? Tinha que ir atrás desse cara para saber o que aconteceu. Né? Mas, tu não acha que ele seria Olha só, a santidade do mártir realmente não elevou a santidade desse cara. Pro resto da vida ele agradeceu. Ele vai ficar pensando nesse episódio. E fez valer a pena, que nem o soldado Ryan, certo? O soldado Ryan, que morreu o batalhão inteiro para resgatá-lo e tal. Exato, né? E aí ele ia lá todo ano, lá no... desse spoiler agora. Não, mas o filme já começa assim, né? Quando ele bem velhinho, com toda a família, uma família bonita, assim, cheia de filho, neto e essas coisas todas, né? Que ele construiu depois da guerra,
E ele chega ali assim, esse ano eles quiseram vir junto e tal, né? Eu fiz valer a pena, né? Mas não pode assistir filmes. Desculpa. Eu sempre dou várias dicas de cinema aqui para os amantes da sétima arte. Mas é que nem ler os clássicos pagãos, não pode assistir, mas esses assistiu tudo, só que não era para assistir e tal. Não é esse? É mais ou menos isso, é por isso que eu digo que não é para ver filme. Não é para ver. Que nem, né, assim como o De Gomme diz que não é para ler os pagãos. Exatamente. Mas aí no final é para ler. No final é para ler. Volta e meia ele tá lendo aí. Mas ele faz a consideração óbvia, né? Que não precisa fazer. Mas só não coloca acima da Bíblia isso aí. Exato. Não acho que tenha o mesmo nível de espiritualidade. Mas quem é que é o idiota que ia fazer um troço desse, né? Mas assim, pode ser que... Cara, olha, eu não vejo isso acontecer. Eu vi algumas outras coisas acontecerem e não atribuo... Porque existe um livro chamado A Origem da Laxação dos Jesuítas, certo? E a tese do cara é porque eles estudam muito Aristóteles, certo? Era isso. Bom, e eles estudam muito... É um franciscano, né? Se fosse um dominicano, acho que ele não teria feito isso, assim, mas é um franciscano. Eles estudam muito Aristóteles... Aí a ética deles é toda torta, tudo tem um veja bem, né? E aí ele dá ele vai citando. Depois eu não fui nas fontes para ver se ele está sendo fidedigno, né? Eu não fiz a suspensão de crença ali, eu peguei e acreditei que, né? Mas tinha ali o cara que apoiava o aborto, outro que isso, outro que aquilo, né? Várias coisas terríveis ali em certas situações por uma questão lógica, né? De lógica formal. Uhum. E aí qual é a questão toda, né? É que o cara vai dizer, não, é porque eles estudam Aristóteles, daí pronto. Aí eles... Olha aí, ó. Daí tem o Descartes, o Diderot, Robespierre, essa galera toda que estudou com os jesuítas e por isso tá aí nessa... E aí já é uma opinião muito mais... escorregadia, né? Tu dizer que eles estudaram com os jesuítas estudam Aristóteles e por isso esses caras se tornaram desse modo. Exatamente. E tal. Já é o método de análise aí já é uma porcaria. É totalmente porcaria, porque eu vou dizer um negócio assim, com quem Judas Iscariotes estudou, e é só isso aí que eu tenho para dizer, e eu acho que tá... não se julga, se pelos frutos o conhecerei. Sim, pelos frutos, não por um só, certo? Porque senão tu vai dizer, e Judas. E aí Judas, tá? Então, assim, não é pelos frutos. É claro que se o cara não tem quase nenhum fruto, ou nenhum, daí realmente, né? Tu fica assim, poxa, ele é um grande professor, pena que ele não teve nunca nenhum bom aluno, e os alunos dele nunca prestaram para nada. Tá. Aí também complica. Agora tu diz assim, não, mas ele foi professor de um cara que se desvirtuou e foi terrível e tal. Lembrando que... no caso de jesuítas, todos os que se desvirtuaram, mas era tanto aluno que estatisticamente era... Lembrando que exato. Lembrando que nem todo mundo era aluno deles, São Francisco de Sales estudou na mesma época, e foi São Francisco de Sales. Sim, claro. Todo mundo era aluno dos jesuítas, então os vilões da história tinham que ser aluno dos jesuítas. E tem uma outra questão, quem são os frutos? Os frutos não são os discípulos, os frutos não são os apóstolos, né? Os 12 apóstolos. Eles geram os frutos, eles fazem algo, eles agem, e aí estão os frutos. Agora, o fruto não é a pessoa em si. Ou não? Claro. Não, o fruto não é a pessoa. O ser que ela se torna pode ser o fruto. O ser que ela se torna, mas a pessoa, vamos dizer assim, Não sei se eu estou entendendo a distinção. Se tu entender literalmente que as pessoas são os frutos, são os frutos daquela educação. Não, quem são os frutos dessa educação? É o fulano, ciclano, não sei o quê. Tá, pode ter um que se tornou. Aí sim, aí tu tem um se tornou mal e fez maldades. Mas aí tu vais notar o seguinte, que eles não são frutos daquela mesma árvore ali. Eles são... Talvez talvez crescessem juntos. Aí tem a parábola que mostra lá que algumas sementes crescem, né? O joio cresce junto do trigo, por exemplo. E eles devem crescer juntos. Então, a gente sabe bem, tu sabe diferenciar o que é trigo e o que é joio, no fim das contas. Uhum. Ele está ali. Mas agora eu quero propor. É que eu acho que o modelo ideal e que sempre aconteceu é o modelo do Alcuino também ali
no Amor das Letras e o Desejo de Deus, que ele fala assim, não, o Alcuino na juventude ele era o cara que, ao invés de rezar as últimas orações do dia, ele ficava lendo Virgílio no quarto dele. Eu digo, nem sei, tem tanto pouca informação para o Alcuino, não sei como é que eles sabem disso. Mas, enfim. Eu também não sei, porque tem gente que diz que o Alcuino nem existiu. Que ele nem existiu, que é tipo um... Sempre tem essa. Sempre tem. Só porque não tem foto da pessoa, né? Não tem foto, não existiu. O perfil dele é sem foto no Instagram. Eu não escuto muito música erudita porque eu nunca achei uma gravação do Vivaldi mesmo. Assim. Eu nunca achei uma gravação do Vivaldi. Original, só vejo os cover. Aí tem, eu só acho cover, aí como é que eu vou ouvir o Vivaldi? Né? Tem uma gravação do Vivaldi, professor. Mas aí, enfim, aí ele começa assim, e no fim da vida ele vira o cara que diz, não, mas não é para ler Virgílio, tá tudo nas Sagradas Escrituras, porque né, não precisa dessas coisas. Eu acho que esse movimento é o movimento certo, né, de uma alma bem formada. Agora, o que vocês acham? Não, eu acho que o cara tem que ler bastante e ler muito mais as Sagradas Escrituras e a teologia espiritual e todas essas coisas assim, né? Mas assim, é que como o pessoal lê muito pouco, e aí ele vai ver assim, mas se eu vou ler o Homero todo aqui, quando é que eu vou ler a Bíblia? Né? Mas é que assim, claro, porque tu acha que o Homero é muito, e tu acha que vai ler vivendo de 5 minutos de Bíblia por dia vai dar, daí realmente complica, certo? Eu acho importante. Tu tem que botar numa balança aí, e assim, aumentar a tua quantidade de leitura espiritual, de oração, de estudo, reflexão, meditação na palavra de Deus. E não diminuir o Homero. É só a luzinha, certo? O Homero é a luzinha, beleza. Imagina o Luzão. Tu vai te dedicar quanto tempo? Mas aí que tá, a gente pega aí até o simbolismo cósmico ali, né? Porque, então, é ruim que o cara cego ou recém-nascido leve uma luz alta na cara do sol, assim. É melhor se ele vai acordando, né, com a luz da lua. Primeiro ele começa a ver as coisas à luz da lua, porque ele era cego. Aí ele vai vendo assim aos poucos, começa a discernir as coisas. De repente, né, começa a nascer o sol. Aí lá no horizonte surge um clarão avermelhado, não sei o quê, e vai nascendo o sol e aos poucos. Mas aí o olho dele já está acostumado, né? Já está mais acostumado com ver as coisas, discernir as coisas aos poucos durante a noite, com a luzinha. E a gente pode chamar Lucila, também não era o nome da lua, era, né? Lucina, Lucila, não sei, enfim. Então se tu pegar assim, primeiro tu tem que ver as coisas à luz da lua, né? Refletido, não é só nos pagãos, mas também com os pagãos, né? E com a ajuda da oração e aos poucos pela Bíblia, pela leitura, né, proveitosa da Bíblia. Agora, mas vamos aí lá. Quando nasceu o sol, tu já tá mais acostumado. É que o cara acha que ele é a mesma coisa. Não, mas é que tem um problema aí. Tem um agora, problema se o cara aí nasce, importante nessa... Se o cara nasce e vira o cara só do sol, não, eu só olho pro sol, ele fica meio... Ele endoida, assim. Mas eu acho assim, ele não olha pro sol. Né? Se nós vamos por essa analogia, na verdade a pessoa não olha pro sol. Porque tu podes ouvir a Bíblia diretamente na tua vida e nunca mais ler qualquer outra coisa. Tá. Pode. E no fim das contas... Porque realmente é uma boa educação. Eu não tô dizendo se o cara só que assim, tu pode fazer isso. Só que, vamos lá, não tem o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, se tu vai ver bem, o Antigo Testamento tem coisas ali que são confusas também. Se tu vai pegar, por exemplo, o Eclesiastes. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Pô, tem problema aí. Se nós vamos tomar isso aí literalmente, nós vamos procurar uma resposta final nisso aí. Tanto é que ele não está respondido, né? O Novo Testamento é justamente a grande resposta. Então tu pode ler tu tens que ler, ou seja, os pagãos para obter a grande resposta, porque senão tu não tens uma pergunta. Se tu não lês vamos dizer, se tu não lês os pagãos, tu não tens as perguntas. Então tu precisa dessas perguntas, né? Para refinar a espiritualidade é isso, refinar a tua compreensão sobre a própria a vida de Cristo, precisa das perguntas corretas para que tu possas então aprender com Cristo.
Se tu não tens as perguntas, ou seja, se tu não leu lá a Ilíada e está confuso sobre a moralidade dos heróis, etc., por exemplo, só estou dando um exemplo, né? Ou leu lá a Eneida e está confuso sobre as atitudes de Enéas com Dido lá naquele momento, o que era certo, se ele deveria ter respeitado os deuses, se deveria ter iniciado aquela história toda, obedecido à mãe, etc. Tu pode ficar com várias perguntas, por quê? Porque tu já tentaste, então, tirar algum ensinamento moral daquilo ali. Então tu tens perguntas agora. Só que aí vem Cristo e responde no Novo Testamento. Né? Tu tens lá o Antigo Testamento e aquilo te gera assim, todo tipo de confusão, perguntas, indecisões. Mas as perguntas e vem o Novo Testamento e resolve isso. Mas não só resolve. Não nasce da vida, não. Eu acho que tem coisas que são pela dureza. É aquela passagem da dureza do coração que o Nosso Senhor explica justamente para o que dá a chave hermenêutica para isso aí que tu estás dizendo, é aquela passagem. Olha, sim, Moisés disse isso, mas foi por conta da dureza dos corações, né? No início não era assim, certo? Ele não diz, mas agora é assim. Não, é que no início, originalmente, não era assim. Daí, por causa da dureza dos corações, Moisés teve que dizer isso aí. Então, assim, para conhecer a dureza dos corações, né, eu vou ter que ter acesso a essas coisas. Senão eu não vou entender por que Cristo vai abolir, ou que ele quer a questão do divórcio ali. Tinha divórcio, mas agora... Não. Mas agora não tem mais. Porque agora tem a graça, agora tem isso, tem aquilo. E agora... tinha canibalismo, certo? Um negócio que, assim, na antiguidade... O próprio Abraão ali, né, o sacrifício que Abraão... Ou o sacrifício humano. Sacrifício humano. Vamos canibalismo é diferente, mas... Sacrifício humano, né? Bom, mas aí agora vamos lá. Né? E só que a partir dali não tem mais. A partir dali, né? não há mais isso. Não há mais. Isso né? Agora, isso é importante. A partir de Noé não tem mais dilúvio. Agora, isso assim, sentir, por exemplo, né, o problema ali da... a filha de Agamenon é a Ifigênia, né? A Ifigênia, por exemplo, sacrifício de Ifigênia. Não sentir-se como Agamenon. Né? Não sentir-se como aquele personagem ali que vai perder a própria filha. Ou como Abraão, que vai sacrificar o próprio filho ali. Isso aí. Ou como aquele Temnessa que fica braba com essa situação toda, por mais que a filha não tenha, ao fim, sido sacrificada, ela é salva realmente por Ártemis e tudo isso, mas ela ficou com aquilo no coração, agora eu vou botar um chapéu de vaca nesse Agamemnon aí para ele ver o que é bom e tal, né? Então tem todos os personagens. E aí depois tu vês o seguinte, depois tu vês que Cristo realmente te liberta dessa conduta. Mas vamos lá. Surgem as perguntas, surgem aí. Em que sentido vocês estão dizendo que não existe mais? Existe ainda hoje, sacrifício humano. Existe ainda. Não. Claro. Sim. Tá, eu entendo que tu está subestimando um pouco o público. Eu não entendi mesmo em que sentido vocês estão dizendo que não existe mais. Não existe dentro Não existe dentro da cultura, né, da cultura cristã. Mas aí existe. Existe também. Vou te dizer. Agora, não existe porque a doutrina correta foi revelada, beleza? Mas é preciso acessar. No campo das ideias isso, né? Exatamente. Não existe nesse ideal. Né? Não há mais a necessidade do sacrifício. Mas existe de fato que tu tem que ainda fazer o enfrentamento com essas questões. Por isso que eu disse, nasce da vida. Claro, e tem mais. Porque tu vai mais encontrar antes mesmo de tu ter uma lei. As perguntas podem nascer da vida, não, mas a necessidade de formular as perguntas. Exato. Te ajuda a formular as perguntas. É a literatura pagã. Só que assim, é claro que existe. É bom pegar o Antigo Testamento, porque é claro que existe uma supremacia do Antigo Testamento com peças com obras e autores da mesma época histórica pré-cristã, beleza? Porque ali está a revelação e de onde tudo vai se encaminhar. Porém, o olhar que se tem é muito parecido. Então, assim, e ele por si só não basta, né? Então vai começar pela própria coisa que eu vou ter que dizer de novo, né? Que esse pessoal que lia o Antigo Testamento, sabia de memória, eles não se converteram. Tá? Essa é a primeira coisa. E não adiantou. Nosso Senhor não foi nos escribas, mestres da lei, o cara que sabia Torá de memória e todas essas coisas assim. Ele teve que converter os caras burro mesmo, ignorante, que não estavam nem
sabendo daquilo ali. E tu vê que não são os discípulos que fazem, mas tinha os profetas que tinham dito tal coisa. Eles não sabiam nada de profeta, de nada. É mais fácil eles terem procurado posteriormente, porque Cristo sempre menciona... Eles não eram nem pagãos e nem judeus eruditos e nem nada, certo? É só gente ignorante entre os apóstolos, certo? O Paulo é o primeiro cara que tinha as duas formações, né? Do Antigo Testamento e helenística. E já é posterior, e já é um negócio milagroso. Não foi assim, Paulo não conviveu com Nosso Senhor, não o viu, né? Não esteve ali junto. E depois Paulo diz, eu sou o que faz mais do que todos eles juntos. E aí tu vai dizer assim, não, que a formação de Paulo foi o verme roedor ali que estragou o cristianismo, foi porque Nosso Senhor chamou Paulo e ele era... mas tem essa tese, né? Essa tese exatamente, existe. Mas não são mas não é católico. Aí não é católico. Cristianismo paulino. Paulino é a igreja católica, que é o mais paulino que existe. Pois é. Né? Mas aí que tá, tem crítica protestante que... Ótimo, aí é outros casos. Aí beleza. Mas eu acho que tem até interno, não me vem a memória exatamente quem, mas já vi. Assim, porque ser. É muito paulino, a igreja está muito paulina. A igreja está muito paulina, beleza. Exato, é que daí na Renascença botaram a Basílica de São Pedro, mas tem as duas imagens, uma de cada lado da igreja, como duas colunas, né? Do mesmo tamanho, inclusive, de Pedro e Paulo, né? Tem. Na Basílica de São Pedro, certo? Não estou falando de São Paulo extramuros, né? Porque né, São Paulo é extramuros. Aqui dentro de Roma é São Pedro. Não, na Basílica de São Pedro, do mesmo tamanho, certo? Duas colunas, Pedro e Paulo. Pô, mas não devia ser só Pedro ali para dizer que é... Pois é, mas por que botaram um Paulo do mesmo tamanho que Pedro? Uma coluna que cabe essa mesa do podcast. Põe o pescador ignorante e tal, não falar nem grego. Precisar do São Marcos para traduzir os negócios para ele poder pregar. Exatamente. E aí, ótimo. E esse é o chefe. E o outro, que é o Paulo, que tem formação helênica... Ele é o Mercúrio. Que é o Mercúrio. Né? Exatamente. Segundo a própria escritura, né? São Paulo que era o Mercúrio. O Barnabé era Zeus, que não falava nada. Não dá pra esquecer de falar do podcast. Sim, nós vamos lá. Tem que imprimir o logo do lado da caneca. O Mário segura pro... ele segura assim, ó. Não. Ele não usa... ele faz assim, né? Ele não usa e ainda deixa virar... Ele tem que tomar café em copo. De copo americano. Isso. Copo mas de assim, ainda voltando rapidamente ali no que o Eduardo falou, porque tem o Cântico dos Cânticos, como tu disse, e aí para entender, tu tem que interpretar ali, né? Não, porque é uma canção de amor entre uma mulher, não faz sentido, até tem umas imagens muito loucas, assim, que tu show, né? Poesia, não, beleza. Mas de onde vem a tradição interpretativa ali, não é? De onde vem a tradição? Porque daí tu tem que interpretar alegoricamente. Sim. Não é nem moralmente. Assim, moralmente... A tradição é anterior, em princípio... Vem de Filo de Alexandria. Exatamente. Onde a gente consegue retraçar em termos literários de livro é do Filo, e ele aprendeu com gregos. Porque ele era um judeu... Estoicos e tal. Né? Estoicos, exatamente. Né? Então, e aí chega no São Bernardo, que era um cara que era crítico da tradição pagã literária, mesmo assim, né, não dizia assim, não pode ler, não sei o quê, isso aí é pecado, porque ele absorveu tudo, né, e ele faz o grande comentário ao Cântico dos Cânticos, com base na interpretação alegórica. Sim. Não que ele tenha sido o único, né? Não que ele tenha sido o único, tem várias outras interpretações alegóricas, mas... Tem livros que tu tem que só ler alegoricamente. Tu encontra, pelo menos, a doutrina por trás. Né? E isso vem da tradição pagã. Lamento. Então, não tem que fazer, tem que estudar isso aí. Né? Não, mas é que tá, tu não tens a interpretação, como o Clístenes falou, tu tem, a vida real te dá necessidades, cenários esquisitos que tu não consegue processar, não consegue agir dentro daqueles cenários, você quer pensá-los. Sim. Quanto mais agir dentro daqueles cenários ali inteiros, né? Dentro daquela sociedade, cultura, política, etc. E aí tu tens as leituras que elas vão
elas vão justamente organizar esse teu caos. Falando do Congresso agora, né? Pensando já no Congresso, mas... Então, esse caos ele vai ser ordenado por essa literatura toda. E quanto mais dela, mais chances nós temos. Mais matéria para a meditação nós temos, porque é isso que se quer. Né? Não se quer ler nada, também isso é uma coisa importante, né? Não se quer ler nada passivamente para aquilo que entra, de qualquer jeito. Né? Entrou aqui, né? Lembro disso. Né? Não, se quer meditar a respeito, né? Se quer pensar um pouco em cada um dos episódios que acontece, que se lê ali dessa literatura, se quer ter uma ideia até de que aquilo é muito mais próximo de nós do que parece. Né? Estão há 2000 anos atrás. Não, nós vamos agora fazer isso acontecer novamente. Tem essa ideia também de, mesmo com a suspensão da descrença, agir como se aquilo ali se refizesse, como se eu estivesse aqui novamente. Estou aqui, né? Estou há 2000 anos, né? Sou um homem aqui vivendo isto há 2000 anos atrás, também estou assistindo a essa batalha, etc, etc. Depois faz a suspensão. Mas aí, quando se lê os evangelhos e se vai meditar nos evangelhos, aí sim, aí por comparação, por uma série de, né, até quem quiser ter um método, vamos dizer que, eu não sei, eu acredito que a hermenêutica tem o seu próprio método bem desenvolvido, por exemplo, né, que os padres tivessem, a exegese tivesse, né, os seus métodos bem desenvolvidos já há muito tempo para fazer isso. Né, e é possível fazer isso também com todo o nosso conhecimento, se faz isso com todo o nosso conhecimento. Não, né? E se precisa, então, dessa matéria para poder processar essa... É que os clássicos pagãos, eles foram criticados primeiro pelos pagãos, né? Então tem ali a República de Platão, exato, que tem toda aquela coisa que fala de censura. Os próprios cristãos, eles vêm daí, né? Porque qual é a solução cristã, assim, para certas passagens? Bom, uma delas é censura, né? Tira do texto, não lê, porque antigamente o pessoal não lia em casa esses textos, né? Eles liam na escola. Então o professor ali, sei lá, podia pular a passagem, simplesmente ignorar, não ia perder nada. Não leu a parte da Dido. Tá, tudo bem, perdeu uma parte importante, mas não é o coração da obra, né? Então passou. Né? Então, ou censura. Né? Hoje em dia, cria-se um problema tipo, realmente, o cara de 15 anos vai começar a ler a Eneida e vai ler aquelas partes. E aí? Como é que faz? Faz nada. Deixa de boa. Porque hoje em dia, hoje em dia isso aí é puro. Isso aí é puro, assim, é lindo. Tudo, é um romance. Olha, eu nunca vi isso aí. O cara lê a Ilha dos Amores ali do negócio e fica rindo. Porque assim, das duas uma, ou o sujeito é jovem demais para entender qualquer coisa no nível literal, certo? Ou ele já vai achar aquilo ali uma grande, de uma infantilidade, de uma inocência, ingenuidade tudo. Absurda, assim, né? Sim, mas Ou ele é um mocorongo, que daí também, eu não sei educar muito mocorongos, certo? Assim, não literariamente. Primeiro a gente tem que acampar, né? Às vezes tem que levar o guri no jogo do Inter, né? Do Corinthians. Onde ele vai ouvir muito mais palavrão. Exatamente. Aí ele vai dizer, meu Deus, isso aqui isso aqui é o ideal de vida, é vir aqui, tá com 60 anos de idade, barrigudo, tomando cerveja e gritando palavrão. É isso aí que ele vai ter? Não. Né? Por isso que eu acho que tem que levar. E ele vai ver assim, ele diz, caramba, cara. Pode ser que se ele não tiver nenhuma alternativa de imagética, ele vai ter. Eu sei que eu vou dar, mas a maioria das pessoas não tem, infelizmente. Né? Imagina se o pai do cara fica ouvindo baldaço o dia todo e não sei. Isso aí é muito triste. Desculpa, mano. Isso aí é muito triste. Mas eu não faço isso. Tá falando? É o dia inteiro. Porra, tava meia hora é uma coisa. O dia inteiro. 30 minutos. Tu vai fazer uma hipérbole. 2 horas. Tu vai fazer uma hipérbole aí pra cima de mim? Tu acha que eu não consigo? Rádio Grenal. Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Não, mas o que eu ia dizer então é isso. Olha, não sei, cara, desculpa, no limite eu vou tu dizer, censura. Não, é que eu tô dizendo que o mocorongo é bem complicado mesmo. Tu pegar o mocorongo e Mas tu quem vai... é o mocorongo? O mocorongo é o cara que diz assim, Como é que os define? deuses não sei o que. Os deuses? É Júpiter. Quem é Júpiter? Um deus. O deus? Não, mas... Ah, entendi. Entendi. Mas Acontece. Deus é um só. Mas Deus é Jesus. Sim. Você é o mocorongo, certo? Sim, mas a sim. maioria dos alunos que com 11, Não, 12, ninguém. eles não Eu têm nunca esse, vi isso. né? Nunca vi. Eu já vi. É. Então existe. Nunca vi alguém assim. Pior que ó. existe. Vai. Mas geralmente o mocorongo, ele Mas é que ele não leu o Antigo Testamento, que é cheio de deuses também, assim, e tal. E os caras não ficam dizendo um Deus que é falso. Que é falso, não diz é nada, o Deus cara. Deus dos Amalequitas e tal, Sim. que lutou contra o Deus dos não sei do que. Mas Sim, geralmente não o tem diz nada ali, né? o Não tem mocorongo, nada. ele pode nascer mocorongo, mas geralmente ele é criado. Ele mocorongo. é criado, mocorongo. Não, o que nasceu mocorongo... Não, eu não acredito que nasça mocorongo. Eu acho que todo mundo tem solução. Certo? Tá bom. Eu acho que as pessoas, para desafinação, têm solução, assim. Eu consigo fazer o fruto cantar não é uma mesmo. coisa. Mesmo que o pouco- cara tenha ouvido Se os ele pais quiser, cantarem desafinados se desde mas a ele tem infância. que querer. Ele tem que querer. Se ele quiser, ele Se vai. ele quiser, ele vai. É Então só é esperança, eu achava que... Há esperança no Há fundo da esperança. caixa. a esperança. A esperança. Não, então, senhor... Exatamente. O Então Congresso, tivemos aí o então tá. Congresso. Foi o segundo melhor Congresso de todos. E vou dizer, não sou de falar, mas vou falar. Foi o segundo melhor, porque o primeiro foi o melhor e o último agora, o 10º, foi o melhor. Para mim, certo? Tem um motivo só. Eu fico muito feliz, assim, que ao longo de 10 eventos, né, nós tivemos palestrantes muito variados. Todos muito bem recebidos aqui e tal. Desculpa qualquer coisa, né? Nós tivemos todos os tipos de... Desculpa qualquer coisa aí pela receptividade e coisa assim, né? Mas, enfim, foi ou fruto da inexperiência ou da incapacidade monetária que se deu algum problema. Mas eu acredito que não. Nunca ouvi reclamação desse tipo. Não tem problema nenhum. Né? E também o pessoal não faria as reclamações assim, né? Seria... Mas, enfim. E com relação a esse ano, nós não tivemos palestrante fora. Fomos só nós, né? Aqui, nós próprios. Então, nós tivemos bastante tempo, eu, pelo menos, tive bastante tempo para conversar com todo mundo que estava ali, porque eu não precisava ficar fazendo sala, né? O palestrante, onde é que vai almoçar? Vamos junto. Não sei o quê, ver o que precisa. Tá tudo verdade. certo. Verdade. Não quer passar no hotel. É isso, essas coisinhas. Né? Como é que tá o teu cachorro? Arranjou um ganheu ali pra botar ele? Conseguiu? Um abraço. Um abraço. Grande. E vamos ter de novo muitos dos palestrantes nos futuros aí. O céu é o limite, né? Nós ainda faremos aí muitos congressos, vamos chamar a gente de novo, assim, mas de tempos em tempos nós vamos fazer assim, um mais barato. Tem o teu sonho de trazer gente de fora sem tradução, sem palestrantes internacionais. Aí. Ainda bem que a gente nunca fez isso, tá? Porque todos os que eu já pensei, hoje em dia eu já não queria mais. Geralmente é o que acontece. Né? Deixa o tempo passar. Não, é muito arriscado, cara. É muito arriscado. Eu queria trazer certo jesuíta uma vez, né? E que estava tudo certo até então. De repente, o cara se tornou um grande propagandista de tudo que não presta. Assim, de um ano para o outro. De um ano para o outro aparece o negócio. Né? Um assim, grande conferencista e tal. Eu digo, ainda bem que... Ainda bem que não rolou. Né? Mas tudo certo. Mas acontece. Mas tudo bem, eu não teria me arrependido, né? Nunca me arrependi. Todo mundo tem um ano já errei, mas também não me arrependo. Todo mundo tem um ano em que ele... Não, uma coisa importante que eu notei nesse congresso também é do amadurecimento do nosso público mesmo. Né? As pessoas amadureceram muito desses anos para cá e são pessoas que não ouvi falar de política, eu não ouvi, pelo menos. Não, eu também não ouvi ninguém endoidecido com a política, assim, dando indícios de estar perdendo o sono. Claro que a gente não abriu para perguntas, né? Isso aí também foi uma coisa muito boa que teve. Porque também o pessoal foi fazer as perguntas diretamente. Foi fazer as perguntas diretamente conosco. E isso foi muito bom, legal. mas a gente nota que as pessoas leram. Eu notei que muitos que vieram falar comigo são pessoas que leem.
podem ter dificuldades, às vezes, da organização dos estudos ou uma clareza do que vão fazer com esses estudos, às vezes, mas leem, tomam os livros e leem. Né? Isso é muito legal de ver que eles também conhecem muitas coisas pelas nossas aulas, né? Pelas aulas online. Não, tem gente que faz esse esforço realmente de ouvir atentamente as aulas. Isso é a parte mais legal. E vem conversar conosco mesmo. Né? Olha, professor, tu falas isso. Eu nem lembrava que eu tinha dito isso. Esse é um momento meio delicado. E tu falaste isso. Pois é, que legal, concordo com esse negócio que eu disse naquele tempo. Muito bom. Concordo com essa versão de mim de 2020, 2019. Eu dou muitas graças, às vezes, ao Eduardo do passado. Eu digo assim, cara, muito obrigado. Tu fez certo aí no passado e tal. Mesmo achando muito feliz. O Eduardo do passado me protegeu, porque eu já não lembrava que eu tinha feito esse negócio aqui, ó. Eu tinha colocado isso aqui no lugar certo e tal. E aí é bom, assim, é muito importante ver essa evolução das pessoas. Assim. Então se feliz. Programem, né, para o ano que vem aí, também no inverno. Se programem e venham no Congresso. Esse ano tinha o quê? 95% de gente que nunca tinha vindo e o pessoal saiu satisfeito, foi muito legal mesmo. E não é gente nova, é pessoa que está há muito tempo estudando com a gente, nunca tinha vindo num congresso. E nunca tinha vindo num congresso, mas então, muita gente fora, então assim, não tem desculpa, pessoal vindo do Pará, do Amazonas, do Minas, Mato Grosso, Nordeste eu não vi ninguém especificamente. Eu vi do Amazonas, né? Não, do Nordeste eu não vi. Mas enfim. Do Nordeste, bate. Mas acho aqui que do tinha, interior assim, do Rio Grande do Sul, assim, também tinha gente, foi muito legal. E venham aí, mas antes disso, venham no curso de verão. Isso é o mais importante das vossas vidas. Olha, eu até ia começar um assunto aqui ligado ao curso de verão. Tu não pode dizer que não tem dinheiro, cara. Olha só, Não, exato, cara. Olha, pelo amor de Deus, dá um jeito. Tu não tens noção do quanto isso vai ser importante para a tua vida de estudos, para tu realmente resolver, não só a vida de estudos, né? Chegou um rapaz ali no congresso, mas eu queria saber aí do curso de verão, não sei o quê, como é que é e tal. Aí eu tava ali conversando, por acaso, com 3 caras que vieram no curso de verão, foram estudar fora, casar, tem filho e não sei o que, tudo por causa do curso de verão, cara. Pelo amor de Deus, eu tô dizendo, não é que eles casaram com colegas, alguns, sim. Mas realmente, resolveram a vida, entende? Depois do curso de verão, cara, vou levar agora a vida por esse caminho, eu tenho um norte bastante específico, não só da vida de estudos, mas assim, da vida profissional. Olha que importante, antes de fazer essa experiência do curso de verão, é como se cada um que participasse, como se os alunos não tivessem ainda a forma de como estudar essas coisas. Não tivesse ainda uma forma, né? Uma forma completa, né? Assim, olha, eu tenho que ler assim, tenho que fazer esta prática, esse exercício, tanto tempo que eu tenho que permanecer. Então, todas essas perguntas que me fazem, às vezes no Instagram, por exemplo, professor, quanto tempo eu devo estudar? Professor, como que eu devo estudar isso? Eu devo ler, devo exercitar e tudo. Qual é a tradução? A melhor forma da pessoa resolver por completo essas questões, ou dar início a um estudo sério, é vivendo nesse tempo aqui no curso de verão. É um lugar onde a gente não vai falar e tu vai ter que imaginar como é. Tu vai fazer, né? A pessoa vai fazer isso durante 3 semanas, sem parar, para ficar na memória dela. Qualquer coisa que tu tiver de dúvida, né? Tu te reportas, então, aquela experiência inteira, aquilo que aconteceu. E aí é muito mais fácil. É muito mais fácil, por exemplo, lembrar a gente está falando aqui da literatura pagã e tal, não sei o quê, mas é muito mais fácil viver ali, né, a liturgia e lembrar do que está acontecendo na missa exatamente, né, das práticas que são feitas ali naquela hora, com todas as práticas do sacerdote, tudo isso, do que realmente tu imaginar esse tipo de coisa, ou alguém te dizer como que é para fazer. Faz assim, tu reza assim, aí tu imagina
o sacrifício assim, aí não faz sentido nenhum, tem que estar presente nas coisas, né? Tem que experienciar as coisas em conjunto, inclusive em comunidade, né? Venham para o curso de verão, deem um jeito, certo? É possível. É possível. Não há como dizer assim, não, mas isso é totalmente fora de cogitação. Eu digo, não, há coisas que são fora de cogitação, certo? Há coisas que são fora de cogitação na vida, assim, né? Muito pouco provavelmente vai ser astronauta, vai fazer turismo interplanetário, tu vai conseguir uma bolsa para estudar 8 anos no Japão e não sei o quê, não, certo? Não, né? Não. Então, mas isso é totalmente possível. O curso tu paga em real. O avião que tu vai pegar é aqui dentro do Brasil, certo? Tu vai andar de Uber ali, tu vai comer comidas brasileiras normais, com temperos que não vão te fazer mal e essas coisas assim. Tá tudo certo. É totalmente possível, certo? Assim, eu não venho, mas não tenho tempo e dinheiro. Tem sim. Não tenho tempo porque eu trabalho, pede demissão. Não tenho dinheiro, pede emprestado. Certo? Eu não sei, vocês estão esperando o quê? Pô, vai ali e pede o dinheiro emprestado, cara. Qual é o problema de pedir dinheiro emprestado? O que aconteceu com a arte de pedir dinheiro emprestado? O que aconteceu com essa arte? Aí o cara leu Dostoiévski e para ver como não adianta nada, o cara leu Dostoiévski e não fica um grande pidão de dinheiro emprestado. Eu não sei o que a literatura faz com as pessoas, então. E era para pagar dívida só de jogo, né? Só de jogo. A parte literal. Não, festa é que eu estou devendo o salário de 3 anos porque eu ofereci um jantar. Normalmente é assim o negócio. O cara tudo oferece certo, um jantar e fica 3 anos escravizado porque ele... Tava tudo porque era uma questão sociológica. Isso o pessoal não quer aprender com a literatura pagã. O cara não quer aprender. Pô, mas aquele jantar ali foi grande revolução, porque ali foram tratados questões de terrorismo, de política, guerra e coisas do tipo, assim. Tem que oferecer o jantar. O cara não entende isso. Só que ali não é o jantar, são 3 cursos, são 3 semanas de aula muito boa, com um pessoal muito bom, os colegas muito bons, o ambiente excelente. E com bons jantares ainda, com tudo. Talvez até com conversas revolucionárias. Talvez até com... Tem sempre o grupo, tem sempre o grupo revolucionário, então preparem-se. Tem de tudo. Veio no curso de verão, parem com essa frescura. Aí o cara, eu tenho que retomar os estudos de latim. Não vais, certo? Não vem com esse papo aí que tu não vais. Tu tem que vir no curso de verão, senão não vai dar. Vou profetizar aqui. Se tu não vieres no curso de verão porque tá de frescurinha, tu não vai aprender latim nunca. Mas tem uma coisa, eu aposto que quem já se inscreveu é porque veio no congresso. E vendo o congresso, ele, eu quero isso aqui vezes... multiplicado. 14. Não, 21. 21. Né? Aí sim. Provando uma tese minha que foi muito vilipendiada e ridicularizada aqui no Congressão. Eu não gostei dessa tese também, não tinha dito, mas agora todo mundo tá contra mim nessa tese. Não, incrível. porque mas não que o Mário não fez o curso de verão e quer falar. Certo? Exatamente, mas só esse ano... Só aparecia ali, papapá... Só pra gravar podcast. É que o Mário... É que o Mário trabalha. Com os livros pro Mário autografar e ele... porque o Mário não precisa porque ele vive, porque ele está aqui no Instituto, né? Então... exato. Esse é um outro problema, né? O pessoal... Essa oportunidade de estar aqui, né? Enfim... Só sei que é isso. Olha, vocês têm que vir aí e parar de Vocês têm que ver. Vocês têm que ver. Olha, quantas pessoas assistem isso aqui? 1000. 1000 views. 1000 play. Põe esse 500, tá? Assim, que assiste do início ao fim. Eu sou otimista. Tá. 500. Otimista. A gente precisa de 10%. 10%. E é isso. Não é possível, cara. Não é possível que desses 500 não tem 50. Certo? A maioria do pessoal que assiste ali é jovem. Mas eu tenho família e tal. Traz junto. Mas daí eu vou ter que pagar? Sim, claro, né? Tu quer o quê? Paga para todo mundo. Mas depois eu vou ter que ficar pagando o dinheiro que eu pedi com a agiota. E daí?
Hoje. Agora eu lembrei. É mais sagrado pro cara ter saúde financeira. O cara não existe. Vai dar o quê? 4, 5 meses do salário dele? Pô, quem é que não consegue se endividar 4, 5 meses de salário? Aí. Pois mas é que no Brasil. Não, mas eu tô falando pros caras que ganham mal. Eu acredito na educação de quem ganha mal. O cara que ganha bem, ele não estuda droga nenhuma. Isso. 2 salários mínimos e meio. Eu tô pensando em trazer a família junto. Por isso que vai dar um pouco mais. O cara tem família que ganha mais também. Exato. Tem uns que não. Mas tu vai ganhar mais. Tu vem no curso de verão, a tua vida vai funcionar, entende? Porque tu vai ganhar um nível de disciplina e coisa assim. Vai destravar a vida. De pau. De todas as coisas ali, o cara destrava. Vai destravar a vida. Certo? Destravar a vida. É isso aí. Eu tô totalmente convencido disso. E podem vir aí, depois me cobrem. Certo? É isso. Muito bem. Esse foi o último episódio do podcast do Instituto Hugo de São Vítor com patrocínio de curso de verão da Escola Clássica. Esse é o patrocínio. Muito obrigado.